Olá pessoal, uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que não é porque eu faço vídeos contradizendo doutrinas de algumas religiões que eu não gosto dos membros dessas religiões, tá? Eu faço vídeos sobre Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, presbiterianos, enfim, outras religiões, mas eu não tenho nada contra os membros dessas religiões. Ao contrário, eu tenho parentes e amigos Testemunho de Jeová, adventistas, presbiterianos, né? Enfim, todas as religiões, e eu gosto muito deles, tá? E acho importante também ressaltar que normalmente as pessoas das religiões são pessoas íntegras, bastante decentes. Porém, todas essas religiões criticam algumas doutrinas da minha igreja, que é a CCB. Sendo assim, também me vejo no direito de fazer algumas críticas quanto a alguns de seus ensinos que eu entendo estarem errados. Hoje eu quero falar sobre o batismo de recém-nascidos na igreja presbiteriana. Os presbiterianos associam o batismo de bebês com uma antiga aliança entre Deus e Abraão, onde um recém-nascido no 8º dia teria que ser circuncidado. Ou seja, os presbiterianos afirmam que é uma simbologia entre a aliança do Velho Testamento, que era a circuncisão, com o batismo de bebês. Esse é o argumento que os presbiterianos usam para batizarem recém-nascidos. Só que isso não tem nada a ver, tá? Porque o recém-nascido em Israel, forçosamente, era uma coisa forçada. Ele teria que ser circuncidado pelos pais, porque ele já nascia como um detentor da promessa. Eram obrigados a serem circuncidados. Era um pacto que Deus fez a nível de nação. Quem vivia em Israel, querendo ou não, era obrigado a se circuncidar, senão seria eliminado do meio do seu povo. Isso começou no pacto que Deus fez com Abraão, onde todos os que nasciam em Israel, repetido, todos, nasciam debaixo do pacto. Ou seja, a criança não era circuncidada para ser um judeu, mas porque já era um filho da promessa. A criança não entrava na aliança por mérito ou escolha dela ou dos pais, mas porque já seria um pactuado desde o ventre da sua mãe. Vamos lá. Mediante isso, será que dá para ver alguma simbologia entre a circuncisão de bebês israelitas com o batismo de bebês, no caso dos presbiterianos? Não tem como, porque nem todos que nascem num lar gentil, no caso dos presbiterianos, terão que ser cristãos, obrigatoriamente. O pacto cristão, que é o batismo, não é livre de nação e nem de famílias como foi com Israel, mas é com cada gentil individualmente. Entre os gentios não existe obrigatoriedade alguma de se pactuar, como havia com os judeus, tá? O gentio se torna cristão se quiser, ou ainda, isto ocorre por livre-arbítrio. Caso ele opte por ser cristão, isso vai acontecer depois que ele passa a ter algum discernimento sobre as coisas. Nas casas gentios, que somos nós, e no caso dos presbiterianos, nem todos serão cristãos, porque não nascemos pactuados como os israelitas. O Evangelho de Lucas mostra isso claramente. Vamos lá. Lucas 12, 52 e 53. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe, etc. Nós vimos aí nesses textos de Lucas que nem todo filho de cristão vai ser um cristão ou detentor da promessa em Cristo, enquanto que todos os filhos judeus seriam judeus, desde o ventre da mãe. Sendo assim, é errado dizer que existe alguma simbologia entre a circuncisão de bebês israelitas com o batismo de bebês gentios, no caso, os presbiterianos, Na antiga aliança, circuncidar bebês em Israel era obrigatório, ao passo que na nova aliança, ser cristão é opção do filho e nunca dos pais. Isso é tão lógico que em Marcos 16,16 isso é declarado. Marcos 16,16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De acordo com Marcos, o gentio só pode optar pelo cristianismo quando crê em Jesus. A criança, no caso, criança que entende ou adulto. Não tem como perguntar a um bebê se ele crê em Jesus, pois ele não sabe de nada. Outro argumento usado pelos presbiterianos para o batismo de bebês é que quando os apóstolos batizavam uma casa ou família de gentil, os bebês estavam incluídos. Outra narrativa errada. A Bíblia não relata um só batismo de bebê sequer.
Os pais da igreja do primeiro e segundo século também nunca disseram diretamente ou abertamente que os apóstolos batizavam bebês. Eles batizavam crianças, mas não bebês. Tanto é que Tertuliano, viveu nos anos 160 a 220, disse isso. Não se deve negar o batismo infantil, desde que tal criança tenha idade para entender a fé. Isso não é invenção minha, foi Tertuliano que disse. Isso que Tertuliano disse é que se harmoniza com Marcos 16, que diz que quem crer e for batizado será salvo. E claro, uma criança só entenderia a fé cristã depois de uns 12, 13 anos. Vejam, se Tertuliano levantou essa questão sobre a criança ter a idade certa para o batismo, é porque já no tempo que ele vivia já havia opiniões diferentes entre eles acerca do batismo de crianças. Isso denota claramente que as heresias já estavam entrando na igreja. Já naquele tempo se confirmava o que Jesus profetizou, que a apostasia ocorreria pouco tempo depois de sua partida, e uma delas seria o batismo de bebês. As crianças, citadas nos documentos de alguns pais da igreja, que presbiterianos e outros afirmam se tratar de bebês, para defenderem sua teoria, não tem necessariamente que serem bebês. Um jovem de 13 anos também é tido como uma criança. E era exatamente esse tipo de criança que Tertuliano e outros pais se referiam em seus documentos. Dizer que todos os pais da igreja eram a favor de batismo de bebês é tirar do contexto suas falas escritas dos apóstolos, onde diziam que os batizados se tornariam discípulos. De forma alguma um bebê pode ser discípulo porque ele não sabe de nada. Ser discípulo é pregar, é visitar o enfermo, o pobre, enfim, bebês não fazem isso. E também não existe nada na Bíblia onde Jesus ou os apóstolos disseram que haveriam batizados que num futuro distante, se tornariam discípulos. O batizado já se tornaria um discípulo depois de batizado. Agora, dá para aplicar isso a bebês? Não dá, né? Isso é Bíblia, gente, somado com a lógica e com o racional. Um abraço.